vá fazer o mesmo que essas senhoras ou a Zuzu foi lá fazer no Bengo. Vai ser travado. Vai ser travado. Não vai conseguir fazer aquilo. Por quê? Porque eles não fazem e não deixam ninguém fazer. Isso é a prática do governo provincial do Bengo. É uma prática de geral. Eu já constatei isso, tive a oportunidade de ver, se não vejamos, tentem ver sequer um bom restaurante no Bengo. Não existe. Por quê? Porque não deixam fazer. Ninguém vai lá investir. E é um sítio bom, tem boas paisagens, tem boas coisas para se fazer, mas não deixam ninguém ir para lá. Eu tenho um menino conhecido, vou narrar aqui um pouco o caso dele. O menino saiu daqui em tempos, foi fazer um pedido ao governo provincial do Bengo. Ele quer tirar da Ngola, já Bélgica. coisa, Já já vou terminar. ultrapassaste o tempo, Ngola. Já vou terminar. Ele quer sair daqui da Bélgica e levar o seu saber fazer e ir investir no governo ali no Bengo para fazer uma criação de peixes em alta escala. O miúdo levou lá tudo. Até hoje, passam 2 anos, nunca lhe deram sequer um documentozito. Por isso essa ONG da Zuzu não vão dar nenhum documento, mas eles todos foram lá, quando elas foram lá se instalar em 2017. Ngola, Tá. obrigado. Quem é que fala a seguir? Firmino já falou. Beto Cruz. Não, Thomas, já falaste. O Jorge Beto já Cruz, falou. Beto Falta Cruz. É o Jorge, depois do Jorge vai o... Não tem o Beto. Temos Sim, o Beto. depois- Beto, vou passar o Beto. O Jorge já... Pronto, agora já esperas, é o Beto. Está bem? Beto, 3 minutos. Ok, muito boa noite a todos. Boa noite, Mano Nacho. Boa noite, Mana Laura. Boa noite Boa a noite. todos. Epá, isto parte do princípio que é o seguinte. O regime, para mim, no meu ponto de vista, isto teve o impacto que teve. E eles agiram da forma que agiram. Porquê? Porque eles estão habituados, pelo menos eu vivenciei isso, eles estão habituados a que essas situações, ainda que se passem no país, não sejam divulgadas. Porque quando se divulga e se põe a nu os fracassos deles, eles não gostam, eles detestam isso. E porquê que detestam? Porque eles quando vêm cá fora no exterior, no ocidente, e andam por aí, eles, para poderem garantir os apoios e tudo que eles têm tido, eles fazem-se passar por um regime democrático. E para a pior coisa que podes fazer ao regime é denunciar qualquer coisa deles no terreno e pôs cá fora. Portanto, eu tenho a prova disso, já vivenciei. Portanto, eles não gostam. Portanto, eles são realmente, nesse aspecto, eu não acredito que esta ONG, que já está ali há um bom tempo, fosse parar ali para construir e fazer aí escolas, casas, né, conforme se diz, e ajudar as famílias. Não acredito que eles, portanto, supostamente, eles deram aval e com certeza havia aí qualquer coisa, porque eles não dão ponto sem nó. Tu para investires aí, mesmo que sejas uma ONG, se eles veem que há algum dinheiro a rolar, alguém tem que comer. Portanto, alguém ali comeu, penso eu. Agora, a culpa das ONGs estarem em Angola e haver essas situações, a culpa é só do regime, não é de mais ninguém, não é das ONGs. A culpa é do regime. Uma vez que eles são cúmplices muitas vezes dessas situações, porque eles andam sempre, portanto, de olho naquilo que é o investimento de quem vem entrar no país. Eu sei disso perfeitamente. Portanto, agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: essas famílias eram ou não eram felizes? Eram felizes. Se eram felizes, eles só tinham que deixar continuar essas famílias a serem felizes e outras atrás dessas. É assim que eu vejo as coisas. E isto, pronto, como depois existem algumas figuras públicas que são autênticos agentes secretos do regime, e eu não tenho dúvidas nenhumas que C4P deve ser um dos que trabalha para o regime, só pode. Portanto, é um dos agentes secretos do regime, como há outros artistas que são. Eu tenho um primo que é do MPLA e trabalha na polícia. Ele era artista e foi agora estar na polícia. Ele é quê? Ele é qualquer coisa lá dentro.
pá, pronto, é tenente, ok. Pá, e pronto, é basicamente isso. O país continua cada vez pior e nós só vamos conseguir dar a volta a isto com o MPLA fora de poder. Nós não temos hipóteses pá, É isso que as mesmo, coisas Beto, venham a é isso melhorar. mesmo. Muito Só obrigado, isso que eu Beto. tinha a dizer. Muito obrigado, ok. Eu vou Muito passar obrigado. agora ao Jorge. Jorge, tens a palavra. Jorge, Sim, já Laura, estou a lhe ouvir. boa noite. Tens 3 minutos. Está bem, já Laura. Boa noite a todos. É assim, na verdade, aquilo que muito já se disse, né? Nossos famosos só conseguem aparecer para se pronunciar quando pouco ou nada agrega para o povo, porque parece que a intenção deles é mais ver com que este povo angolano continue padecendo das coisas de primeira necessidade. Realmente pode preocupar a qualquer uma pessoa perguntar-se se porventura está ou não está organizada ou legalmente registrada e não sei o que, tudo bem. Mas às vezes não é o que diz-se, mas é como se diz no momento certo para ser dito. Então, tendo em conta a expressão pública, não é? Que o C4 Pedro tem e qualquer outro famoso, o impacto da sua inquietação ou da sua forma de questionar uma determinada situação pode criar repercussões muito fortes, às vezes que não são reversíveis. Então, nós agora constatamos que, infelizmente ou felizmente, percebeu-se que alguma irregularidade existia, mas é caricato, tendo em conta que a organização já existe ou já trabalha para Angola há um bom tempo, né? E fez obra. Antes deles fazerem esses vídeos, essas divulgações, fez obras. E se fez obras, também supostamente, eu suponho que receberam autorizações para construções, né? Receberam licença de construção e as autoridades todas viram elas entrar no país com os contentores que entrou de mercadoria, dos produtos alimentícios, e sabia-se qual o destino daquilo, porque para entrar produtos alimentares precisava fazer o processo normalmente, aquilo que deve ser feito em termos aduaneiro, né? E se passou, estava registrado porque era para fins não lucrativos, porque também se não tiver assim registrado tem impostos, tem custos fiscais muito altos. Então, se assim registraram, é porque o Estado, tendo conhecimento, as instituições públicas de direito têm a garantia de que essa mesma ONG está legalmente aceita no país. E ainda vem a questão da construção, como já falei, até o acesso à zona onde foram fazer o tal trabalho. Então, se assim aconteceu, é caricato hoje, depois do pronunciamento de C4 Pedro, aparecerem irregularidades em termos de legalidade, né? Parece mais que comédia e sei lá mais outro termo que depois pode vir a aparecer aí que eu não sei agora. E o engraçado é que a pessoa que supostamente percebia que era necessário fazer questionamentos hoje apareceu como herói para mediar supostamente a regularização da ONG diante dos órgãos de Estado, né? Ou diante Obrigado, Jorge. que é a administração. Então, Jorge, só uma informação que te vou passar. sim, Jalão. Eu não acredito que eles tenham trazido os bens alimentares de fora. Mas Eu isso é o estou que a mais- Laura não acredita ou tem informação Espera, vou-te que é assim. explicar, não, vou-te explicar porquê. Principalmente ao abrigo das ONGs, porque neste momento as ONGs, as associações todas, há uma norma, há um decreto que retirou, precisamente por causa destas coisas e porque muitas associações internacionais também recebiam doações de fora e como não tinham e não pagavam impostos, interessava-lhes, portanto compensava às vezes que um grupo de doadores de fora mandasse as coisas do que mandar o dinheiro, porque aqui as coisas são muito caras, e então há um decreto que proíbe, esse decreto é de 2000,
e 19 que proíbe, que retira os benefícios fiscais às organizações não governamentais. Portanto, não estou a ver que eles tenham tido benefícios fiscais. Portanto, e quando normalmente as organizações não têm benefícios fiscais, acabam por comprar aqui porque os impostos são muito altos. Portanto, eu pessoalmente não acredito que eles tenham trazido as comidas, as roupas, sim, aquelas t-shirts e tudo, isso podem ter trazido, mas a comida, aquela quantidade de comida que eu vi, não acredito que tenha vindo do Brasil. Não. Tá bem, né? Tá bem, Laura, também nota, né? Uma questão da gente também, né, aferir, porque assim, eu vi lá muitos produtos alimentícios que não é do comum no mercado nacional, então possivelmente, se assim não importaram diretamente por eles, pode ser que por via de um comerciante ou como qualquer outra organização que de bandeira brasileira, eles poderiam ter encontrado uma relação e esse mesmo fez a importação direta para... Talvez, pode ser também, pode ser. Exato. Mas tá bem, Laura, eu vou ficar por aqui então, depois se puder voltar a falar. Fala agora. Music. Obrigado. Music for, né? Não Sim, sei. Music for Life. Obrigada. Music Boa for noite. Life. Ok, Boa 3 noite a minutos, todos. está bem? Sim, ok, obrigada. É suficiente. Eu vou começar dizendo que, do meu ponto de vista, até o último ponto que acabaram de mencionar acerca de isenção de impostos, são coisas com que fazem que essas ONG, principalmente, e igrejas, tudo aquilo que tem a ver com instituições não governamentais, é aí onde muitas pessoas aproveitam para gerar riqueza. Eu não estou a dizer exatamente que seja esse o caso, mas continuo firme com o meu discurso que as ajudas têm que ser controladas. Infelizmente, nós sabemos que os nossos governantes são corruptos. Mas mesmo eles sendo corruptos... Não, tens que controlar. Tia. Mas mesmo eles sendo corruptos, tem que haver uma via... As coisas têm que ser controladas. Tem que haver uma via de controle. Um gajo dizer que sou uma ONG e não sou. Exato. Tem que haver uma via de controle. E eu acredito que incluso há muita gente... A merda, quer dizer, a filha da putice que eles fizeram não é correta, não é? Eu acredito que há muita gente que está com a fala do C4 Pedro, mas ao mesmo tempo está contra a fala, não porque a fala foi má, senão porque a pessoa do C4 Pedro a falar a tal coisa. Mas só que há um ditado que diz, uma pessoa pode errar, mas devemos lhe dar ao ser humano benefício de dúvida, benefício de reconhecer o seu passado e querer fazer melhor. E algo que eu realmente não aceito nos nossos irmãos africanos é que nós estamos sempre uns contra os outros. E somos nós mesmos que dissemos, não, que os brasileiros são unidos, que os fulanos são unidos. E você? O que é que você está a fazer para a União da África? Chamar os congoleses de pessoal não grata em Angola? Chamar os nigerianos que são o que são? Chamar os senegaleses do seu lado? Nós mesmos propagamos ódio entre nós. Nós propagamos ódios entre nós. Eu tenho muito medo mesmo dessa geração Z. Geração Z, para mim, é uma geração que não está a estudar. Não está preocupada com essa história. Estão a se esquecer de muita coisa e pensam que tudo, como já lhe lavaram a mente, o povo europeu já lhe lavou a mente de que tudo é mimimi. Então, o próprio africano da geração Z fala que o africano, quando está a reclamar, é mimimi. Para terminar, o seu tempo é muito triste. Para mim é triste e para terminar a minha palavra, para mim, eu estou
100% de acordo com aquilo que disse C4 Pedro, porque não é normal. Estou a acompanhar e vi muita entrevista. Para mim, essa entrevista é de burla. Quem vai dar ajuda não está preocupado da quantidade de terra, para fazer delimitação de terra, preocupado exatamente com a quantidade de terra. 21 mil metros quadrados. A gente quer delimitar, a gente quer fazer aquilo, quer fazer, deixar de fazer aquilo. Para mim é muito triste isso. Okay. Deixe-me só fazer-lhe uma pergunta. Ok? Está desconfiado, sim senhora, está de acordo com o C4 Pedro. E o que é que acha do governo agora? Quer dizer, o governo deixou eles se instalarem ali, deixou colocarem os seus meios, não importa de onde é que vieram, eles é que levaram para ali. O que é que o Music acha de agora aparecer uma fotografia nas redes sociais da mesma pessoa que condenou este projeto, que é o C4 Pedro, agora aparece, tanto quanto sabemos, C4 Pedro não tem uma organização vocacionada para o apoio social, aparece a fazer um acordo com a mesma administração que tinha autorizado, e nós ouvimos nos vídeos eles autorizarem, a Zuzu a trabalhar. Eu posso dar a resposta? Um minuto mesmo. Ok, eu vou dar a resposta. Para mim, para mim é bem-vindo que o governo mesmo direcione a C4 Pedro, porque foi ele que levantou a voz. Neste caso, eu acho que o governo quer ver o que é que ele pode fazer. Agora, enquanto se não tem uma equipa vocacionada, isso não interessa. A equipa se cria. Agora, se eu fosse C4 Pedro, eu que faria, a primeira coisa... Deixa-me dar a resposta. Obrigado. Foi só deixa-me dar a resposta. Se eu fosse C4 Pedro... Não, perguntei isto. O que é que o C4 Deixa-me dar a resposta completa, faz favor. Se eu fosse C4 Pedro, eu pagaria tudo aquilo que gastou a Zuzu e faria minha... Ok, Music, tudo bem, mas o C4 Pedro certamente que não vai pagar. Eu acho, mas pronto, só mesmo o C4 Pedro é que pode dizer. Quem é que está a seguir? Sete Chuvas ou Quilengue? Sete Chuvas, né? Imperatriz? Sete Chuvas. Olha, eu acho que agora nós podíamos virar isto um bocado. Nacho, Imperatriz, o que é que achas? A ver se há aqui alguém disposto. Vamos falar do que o Nacho propôs, não vamos? Sobre fazer-se um lanche, uma brincadeira com essas crianças, tentarmos ver quantas crianças são, quantas não são, para ver se a gente consegue angariar aqui um bocado de qualquer coisa para se levar para se fazer uma festa de Natal entre o Natal e o Ano Novo lá. Quero a vossa opinião sobre isso, faz favor. Tia Laura, eu estou de acordo. Ok, não, Sete Chuvas primeiro, é a vez de Sete Chuvas. Sete Chuvas, se está de acordo, se tem outra ideia. Não, sim, estou de acordo plenamente, porque visto que eles vão precisar sempre, precisam sempre de ajuda, e ajuda é sempre bem-vinda, eu estou de acordo. Mas também é bem verdade que é bom rever os processos muito bem com a ONG Zuzu, né? Para ver se retornem. Agora não sei se já estou no meu tempo ou como é que é. Não, tens ainda 2 minutos e meio. Oh, ok, sim, tá bem. Pronto, vou dizer o seguinte. Nós temos um problema, não sei se é complexo de inferioridade ou alguma coisa do gênero, porque nós até ainda nem saudei as pessoas, né? Boa noite a todos do painel e da rolagem, todos que estão na live, desculpa. Nós temos um preconceito, penso eu, no meu ver, consoante a nossa realidade, porque nós se queremos realmente causar um impacto nas próximas eleições, nós temos que deixar certas coisas acontecerem na situação, ou seja, a nível de visibilidade, ou seja, que o estrangeiro ou o exterior possa ver a nossa realidade, porque uma coisa é ver a Baía de Luanda, a Marginal e etc, e outra coisa é ver o interior do nosso país, a realidade de nós angolanos que nós próprios até desconhecíamos. Então,
é dizer que isto até certo ponto é bom, porque o estrangeiro nem tudo vê. Mas também é bem verdade o que o que a Cota Laura está aqui a dizer acerca da fiscalização, nesse caso, né, de todas as ONGs que entram no nosso país. É muito importante o governo fazer isso é bem verdade. Mas que o governo também trabalha de tal maneira, tão mal, porque eu desde que conheço, por exemplo, né, vou dar um exemplo, eu não sei que a Cota Laura ainda não disse, eu desde que conheço a Cota Laura sempre está na área de intervenção social. Desde que lhe conhecia, sempre intervenção social. Por que não a Cota Laura ser, por exemplo, ou a Cota Laura ou uma outra pessoa anônima que não conhecemos, que conhece a área de intervenção social, não serem, por exemplo, as fiscalizadoras das instituições, por exemplo, na província de Luanda ou do Bengo? Por que que tem que ser, se calhar, pessoas que nem conhecem os regulamentos e os códigos deontológicos do serviço social, ou, meu Deus, ou da sociologia? Então, temos que ser coerentes. O nosso país, Angola, no ranking de desenvolvimento humano, está no número 19. É Mais 30 segundos. Desenvolvimento humano médio, nós estamos em 19. E Cabo Verde, 19. Sim. Obrigado. E Cabo Verde ainda vem em segundo. Até Santo Tomé ainda vem também, ainda está acima de nós. Então, nós temos que juntar o útil ao agradável para alcançar o nosso objetivo. Ou seja, nós queremos ter um objetivo, mas nós mesmo bloqueamos esse objetivo. Nós temos que alcançar o nosso objetivo. E qual é o nosso objetivo? O que é que nós queremos? Queremos continuar com esse governo? Queremos tirar esse governo que venha outro? Nós temos que saber o que nós queremos. Agora, se nós queremos tirar esse governo e contrariar, ou seja, o nosso próprio objetivo, isso não vai a lado nenhum. Porque... Obrigado, Sete Chuvas. Ok, vou parar por aqui. Imperatriz. Imperatriz. Eu penso que diante deste projeto, desta organização não governamental, chegar lá, grupos de angolanos, em cima de um trabalho que houve um grupo de pessoas que já fizeram, e irem para lá também irem fazer doações ou irem fazer qualquer coisa lá em cima, eu acho que é um pouco desleal, uma falta de respeito, é mesmo aquele programa ou aquela atitude que se diz do caranguejo. Se tem como se organizar para doar alguma coisa de Natal, Angola é grande, existem outras comunidades que estão a passar as mesmas necessidades que essa. Angola tem espaço para todo mundo fazer doações. Não precisamos aqui de nos boicotar, nem de nos matar uns aos outros para fazer o mesmo que os outros estão a fazer. Nós temos que parar com esse espírito que nós os angolanos temos de só fazer o que o outro está a fazer ou cobiçar o que o outro está a cobiçar. Eu até já cheguei a ouvir um angolano ou ler um comentário de angolanos a dizer: o meu maior sonho é morrer na Europa como aqueles que morrem na Europa. Só para talvez até que ponto nós chegamos. Então eu acho que esse projeto Zuzu, vamos ver o que eles foram. Eu acredito que elas já acautelaram o Natal para essa comunidade, da forma que essas pessoas são organizadas, não devem sair de lá sem acautelar o Natal, e eu vi realmente ela dizer que haveriam de ir, mas que já ela fez ali uma apresentação do que tinham. Então, se tiver aqui angolanos que queiram fazer, que é muito bom, se juntem mesmo, façam, mas tem outros sítios, nem preciso sair de Luanda, não preciso saírem de Luanda, mas eu posso até sugerir um outro sítio. Vão na Huila, na Chibia, tem lá também um povo que está praticamente Biafra. Eu acho que desde há 12 anos para cá, até já quase metade daquele povo morreu. E podem ir lá também fazer essas doações que vocês querem fazer, e se têm dinheiro, né, para fazer, é isso. Obrigada. Quileng, desculpe.
Olá, Que lenda. Que lenda. 3 minutos, queremos a sua opinião. Sim. Eu vou só apanhar um fio lógico aqui do Sete Chuvas em relação à fiscalização. Eu acho que a fiscalização não deveria ser o foco, porque o foco foi ofuscado por quem nós já sabemos. E sim, há instituições próprias para fiscalizar e não deveria ser o foco deste gesto humanitário. Então, sim, de certa forma, há que se fiscalizar, mas foi inoportuno. Não deveria ser o foco, não deveria ser a causa, porque a causa não é o C4 Pedro, a causa não é a Saracuca, o foco não era o MPLA, o foco não era ninguém. Era aquelas crianças ou essas crianças que estão a passar necessidades e sim, conforme a dona Laura esteve aqui a mencionar, deveríamos aqui já neste fórum fazermos uma outra dinâmica. Eu acho que mais do que nunca, mais do que falarmos, temos que ser nós também, já que nós somos os que falamos, né, o que estamos contra, concordamos mas discordamos, mas também só estamos a falar, não é? E não estamos a fazer nada. Eu acho que também sugiro, sim, de facto, fazermos aqui uma dinâmica diferente. Eu acho que, mais do que nunca, precisamos destas ações sociais, porque é assim que nós vamos conseguir tirar ou amenizar muita coisa também da nossa sociedade. Porque, obviamente, que tudo vamos culpabilizar, sim, o regime e o regime tem toda a culpa, mas mais do que a culpa somos nós, os democratas, né, que estamos aqui a debater determinados assuntos e temos que ir atrás dessas crianças e, aliás, temos que pressionar mesmo o governo a favor desta ONG que foi... que fechou injustamente, porque há uma legalidade por trás, só que maior do que a legalidade foi os interesses, não é? E nós já sabemos que o governo está acima de todos e fazem tudo para derrubar, porque não cabe na mente de ninguém que uma ONG que está em Angola desde 2017 e tem autorização, está legal desde 2019 em 2017, só durante essas 2 semanas é que eles notaram que ou enviaram um papel ou verificaram que há ilegalidades naquilo que é a ONG que está neste momento, que é a Zuzu. Então, nós temos que pressionar também. Mais 30 segundos. Temos que pressionar. Sobre a legalidade e a ilegalidade. Sim, temos que pressionar, continuar a pressionar o governo. Eles têm que liberar, eles não podem estar a fechar uma ONG que está a fazer somente o bem. Se tiver de facto a fazer algo que não esteja dentro da lei, eles que venham mostrar, que venham a público mostrar, porque até o momento não houve nenhuma irregularidade perante... Que lenda, não há nada que aconteça em Angola que os serviços de inteligência não saibam. Isso não corresponde com a verdade. Se realmente houvesse aí alguma coisa que perigasse esse Estado, essa instituição não estava aí nem uma semana. É isso que eu estou a dizer, Imperatriz. Então isso aí é falácia dessa gente. É isso que eu estou a dizer. Eles que venham mostrar então. Eles que venham mostrar. Enquanto não mostrarem algo, nós vamos continuar a pressionar eles a liberarem a Zuzu. Porque a Zuzu está a fazer assim um bom trabalho. Tem feito um grande trabalho. Obrigado. Quem vai falar agora? Firmino. Eu acho que já esgotamos este tema. Se alguém quiser, vão dando as vossas opiniões ao Nacho. Nacho, estás aí? Já estou aqui. O que é que achas?
Não, hoje é política no geral, por isso esse é um dos temas que estamos a abordar e podemos ir, por isso é que eu disse logo no início sobre Natal Solidário, a condecoração do Cupilipa, né, que foi também, foi humilhado e ultimamente vimos, então, através do presidente João Lourenço, a condecorar esse homem que dizem que roubou, não é porque peculato gostam muito de querer deturpar ou falar, o povo não perceber, roubou que tinha roubado vários milhões ou bilhões em Angola e posto fora. E aí, então foi perdoado, ou então o tribunal diz que não roubou nada ao senhor, foi entregue então as coisas que é necessário e vimos hoje a ser condecorado pelo, pronto, quem foi até é o Furtado, mas a mando do presidente João Lourenço. Por isso também podemos falar sobre isso e outras aqui, cada um traz alguma contribuição de falarmos mesmo, estamos a falar do nosso país. Então, nada mais do que a gente aqui debater essas situações todas do regime atual no poder. É tudo. Vamos Mas então a vimos esse exercício. muita coisa acontecer com esse Estado, com esse governo. Ok, Firmino, calma só aí um bocadinho, Firmino, está bem? Vamos só aqui por ordem, vou passar à Imperatriz. Imperatriz, faz favor, és a primeira a falar sobre isto. Eu por acaso também vi essa condecoração e, quer dizer, a mensagem que passou é que roubar em Angola é um mérito. Você tem que saber roubar, não pode dizer roubar galinha no quintal da vizinha e nem botija de gás. Você, nem comida. Você tem que roubar como deve ser e não tem que roubar bem para depois você ser condecorado, para darem o puro mérito, não é? E vimos, esse governo veio acusar algumas pessoas, veio a público, não sei o que também significa, e depois vem nos mostrar a nós que ele depois pode condecorar essas pessoas. Você já não entende o que essas medalhas realmente valem. Porque também eu consegui entender que muitas dessas medalhas não é um grupo, não é uma comissão de pessoas que senta numa sala e vê o fulano e diz, não, esse fulano, esse indivíduo realmente ele merece essa condecoração porque fez isso, é um cidadão exemplar na sociedade, nunca cometeu nada além deste bom contributo que deu, nunca falhou, então ele tem o direito de receber isso. Não é essa comissão. A forma também que essa comissão está feita de eleição é cada um, é como cada qual. Cada um vai e põe os seus próprios papéis e faz e põe lá os papéis com uma cunha e depois te dão a tal de medalha. É isso que eu entendi e que eu vi também, que é assim. Então, mas você não sabe como é que essas medalhas estão quer dizer, nós soubemos, não é? Não é algum órgão realmente de direito e que vê que aquele indivíduo é isso que eu pelo menos me apercebi. Então, para mim, olha, mesmo até o próprio C4 Pedro também, eu acredito que deve passar nesse processo, né? Deve passar nesse processo. Agora fico a perguntar, por que o próprio presidente não deu a medalha ao Copelipa e mandou o cabo-verdiano, como é que se chama? E mandou, pronto, Furtado. dar essa medalha. Não sei qual é o tipo de mensagem, alguém que aqui poder dizer se é humilhação dele num coiso, ou dizer que não condecoro gatunos, né? O Nacho aqui explicou que aí como é que é esse delito? Que não é gatuno, que eles falam o peculato é gatuno, para não dizer que eu não condecoro os gatunos e não foi, mas também ele já pôs medalha em muita gente duvidosa, né? Teve ali muita gente duvidosa, não sei porque que não pôs no Copelipa, ele pôs no Higino Carneiro, que depois viemos a saber que o Higino Carneiro também fez peculato, roubou até autocarros, né? Ou carros e bonecas de bebê, de bonecas de criança
também. Olha, devia também, o C4 Pedro devia falar das bonecas e dos brinquedos das crianças que Gino Carneiro roubou. Então, o Gino Carneiro também roubou as bonecas. Foi a Zuzu que expôs as bonecas do Gino Carneiro. Então, temos que ver isso. Eu não entendo, eu vou passar a palavra. E burlou viaturas, ó, Imperatriz, burlou viaturas. E burlou as viaturas. E olha, tá aí a mensagem, a coisa. Quer dizer, olha, o MPLA, sinceramente, eu só quero ver em 2027 o MPLA com essas borradas todas. O MPLA não dá um passo aqui, não dá uma borrada, principalmente em termos sociais. Tudo o que faz lhes dá errado. Parece que foram praguejados para nada. É o não sei o que, o projeto PIN, o PUC, o Kikiki, não sei o que. Não dá nada certo. Todos os projetos está tudo errado. Como é que um governo que deve fazer o que a Zuzu está a fazer, não faz? Tudo deu errado, eles se roubam ali entre eles, fazem... Olha, olha aqui alguém que disse que existe por trás da Zezé, desse coisa, que deve haver ali uma máfia e não sei o que, por isso é que tem medo de que o seu próprio povo vai correr isso. O MPLA, pelo menos esse grupo, se tem máfia à frente, construíram escolas, deram alimentação, escova de dente, tudo. O MPLA recebe os milhões, desvia os milhões e não vimos pelo menos fazer pelo menos para inglês ver também alguma coisa assim de jeito. Imagina só se os milhões que eles roubaram, se cada milhão tirava lá pelo menos um terçozito e fizesse mais ou menos o que essa ONG está a fazer. Nós nem queríamos mais saber eles que levassem lá o país desde que pusessem o sistema social a funcionar. Eu fico por aqui. E ainda queriam receber disse gatuno por gatuno, mas só escolhe o melhor gatuno, né? Cada um escolhe o seu gatuno. Nós preferimos já a Zuzu. Angola, estás aí? Angola está aí? Anda, Firmino, avança. Acho que o Angola não está. Só. Firmino, pode avançar. Está aí um gol. Só porque... Está aí um Angola, ok. O que é que estavas a falar? Condecoração de Coperipa. Pronto. Eu, para mim, apreciei aquilo, vi. É mais uma pessoa a ser condecorada. Não tenho nada a dizer, não tenho... Epá, o que eu tenho que dizer é a Titica que está sempre a discutir, porque ela podia ser também condecorada e não estão a aceitar, e já está a fazer a sua confusão. Entretanto, quanto esses que estão aí, toda a gente já sabe que é um filme. O filme começou há muito tempo e as pessoas vão vendo este filme. Angola, não esquecendo a Jéssica Pitbull também, tem que ser condecorada. Também quer, ela também quer, está muito brava. Estás a ver? Porque elas é que estão a fazer o sucesso, como é que não estão a ser condecoradas? Entanto, eu vejo essa condecoração de uma maneira, como é que eu posso dizer? É mais um teatro da nossa história, para a gente começar a refletir o que realmente foi o combate às perseguições, não é? Combate contra aqueles que fizeram ou desviaram o erário público. E no fim ninguém lá ficou. Falaram tudo e a Maria foi-se embora. É mais ou menos isso. Ok. Como é que se chama aquela... Mas houve uma delas que foi condecorada, não é? Uma dessas abana rabo alheio. Oh, Laura, cuidado. Noite e dia foi condecorada. Sim, aqueles rabos não são delas, elas não nasceram com Sim. Vá, Noite e dia, Fofandom. a Fofandom também, Fofandom. Essas condecorações estão a vir com maldição. Condecoraram o Charles de Bois. Firmino, Copelipa, manietado durante alguns anos aqui, sem sair do país,
com um processo chorudo em cima, foi absolvido, o sócio dele nas empresas Chinês. foi condenado. Estamos a ouvir que vão entregar os bens ao Copelipa, ninguém percebe como, porque se há lá uma parte dos sócios, só ele é que foi ilibado, ele só tem 25% de cada uma das empresas, dizem que lhe vão entregar, agora uma condecoração em cima. Qual é a perspectiva que vê, com que perspectiva vê esta condecoração, o que é que podemos esperar desta condecoração? Bom, para já tudo que vem do MPLA não se espera nada, nós não podemos esperar nada. E o Copelipa, estava a ver a informação, uma pessoa com tantos bens que tem, por exemplo, na centralidade tem por aí cerca de 850 e tal edifícios, não fala apartamento, edifícios. Essa não é uma pessoa que lutou só com a fé dele, teve muita coisa envolvida. E já ouvimos histórias também de que chineses... Mas isso é verdade, eu acho que também estás a exagerar, 800 mesmo, 100, 200, até 800. Sim, eu li isso ontem. Acho que então, vocês também exageram já, não pode. 800 e tal, 827 edifícios. Isso até humanamente não é possível ser, humanamente falando. A fábrica de cimento que ele construiu juntamente com os chineses, porque o Copelipa era aquela pessoa que o negócio dele era meter chineses aqui à torta e direita, e quando um trânsito aprendesse o chinês só lhe dizia, ligar Copelipa. Copelipa. Exatamente, Copelipa, ligar Copelipa. E o trânsito largava logo o coisa, o chinês. Ele entrou aqui com a força do Copelipa. Agora, uma pessoa que tem todas essas passagens, tudo isso, e hoje vem ser absorvido, a nos dizerem que o Copelipa não tem nenhum crime, está tudo limpo, eu não sei como é que isso vai acontecer. E não sei como é que vai se proceder isso. Se calhar o presidente da República tem algum medo com o Copelipa, ou quer amortizar a economia, visto que o Copelipa é uma das pessoas que tem uma boa parte da economia das empresas aqui em Angola, e ele preso, tudo fechou, o Estado confiscou e não andou, o país não andou, então talvez tirou ele, que é para poder abrir tudo e poder alavancar com a economia da forma que estava, talvez em 2017, não se sabe, mas eu não vejo isso a dar resultado algum, nada. Não vejo isso a dar resultado. Pode dar resultado, mas negativo depois do João Lourenço sair do poder. E que essas pessoas vão de novo a correr atrás do João Lourenço à procura da cabeça dele. Se isso não vai acontecer, mas se isso vier a acontecer, eu não vejo resultado algum. Não espero nada desse presidente para já, nem do MPLA desse grupo. Não espero nada. Portanto, é tudo. Obrigado. Essa dica foi Tempo aí, olha, só temos 20, estamos a 3 horas e estamos aí só com 23, mano. Vamos fazer 30 coisas aí para entregar a live. Vamos lá fazer então esse exercício de tap aí na telinha para entregar a live o TikTok. Façam isso, é só o dedinho mesmo, não é dar dinheiro, não é nada. É só mesmo para agarrar a live. Façam esse exercício, manos que estão aí na rolagem e no painel. Sim, eu sinceramente estou como a Imperatriz. Não acho que ele tenha tantos edifícios assim. Contar mesmo assim, 1, 2, 3, 4, 10, 800. Não, olha, Laura, só o Quilamba, a Vila Pacífica. O Quilamba está aqui o Jorge a dizer... que são 710 prédios. Eu pesquisei aqui o Zango Zero, que é ali na vila, chamada Vila Pacífica, a entrada do Zango, tem aquele monte de prédios. Estes prédios têm 5.000
220 apartamentos, portanto, são fogos, né? 5 Eles mil. chamam fogos. 5 mil fogos. 5 mil fogos são 5 mil apartamentos. Não são 5 mil prédios, ok? Então, epá, não sei os andares, não sei se Mas são olha, andares. a Vila Pacífica quase toda, que eu A posso Vila dizer. Pacífica é Zango Zero. Sim, é Zango Zero. Não tem 800 prédios. Não estou a dizer, mas aquela construção toda da Vila Pacífica é mesmo Cupilipa e a China. Qual é o nome então? China, Sim, não sei o quê. é o CIF. Yeah. Olha, o CIF, tanto mais quando É o aprenderam. CIF, que é Copelipa, Manel Vicente, Sim, Dino e Sampá. quando prenderam E o aqueles Sampá, prédios, sim. quando o Estado prendeu aqueles prédios, na qual disseram que era a pertença deles e foram retirados os prédios. Agora eu acho que eles vão entregar, porque o Estado pegou como então que eu posso dizer, recuperação de ativos. Na recuperação de ativos, esses prédios do Zango Zero estavam também caçados pelo governo angolano, porque pertenciam ao Cupilipa e o Manuel Vicente e por aí fora. Agora, eu não sei, eles já entregaram muitos desses prédios a Uma esses grande jovens. jogada de mestre. A esses Grande jovens. jogada de mestre. Foram entregues a jovens, não é? Foram entregues a jovens esses apartamentos que a CNJ é que na pessoa do Isaías Calunga entregou vários apartamentos desses que pertenciam a esses senhores, não é, para fazerem as resolúveis. Agora não sei como é que vai ser a conversa, se o senhor vai pedir os apartamentos, vai entrar agora em conversações com o Estado e depois aquilo já normalizarem e tudo mais. Mas que ele tem, digamos, uma maior parte desses edifícios feitos pela China, que era para renda resolúvel, que ele tem bastante apartamento que o Pilipa tem. Não digo esse número aqui que o Mano Firmino disse, né? Mas, em contrapartida, o Cupilipa é o que mais roubou em Angola depois do Manuel Vicente. Não tem dúvida, ninguém tem as sombras de dúvida quanto a esse senhor. Mano, é uma pena, vamos dizer, o MPLA continua no poder, está no poder, e é assim, entre eles vão se ajudando a roubar. Num país sério, que o Piripa estava ilibado dos crimes acusados, todos aqueles crimes acusados, para isso é melhor ir buscar a Isabel dos Santos. Também lhe ponham em Angola que não roubou nada, e eu quero ver depois qual é o filho da puta que vai dizer que a Isabel roubou. Porque para isso, para dizerem que o Cupilipa não roubou. Então, a senhora Isabel dos Santos, não sei porquê, também não trazem, ou ela própria vai para Angola. E os angolanos têm que fazer manifestações contra, vamos dizer, esse governo e aceitarem que a Isabel dos Santos volta para Angola. Ninguém vem acusar que a Isabel, o primeiro que agora tiver a dizer, depois de houver essa condecoração nesse senhor, eu vou ofender mesmo. Eu vou ofender. Que diz, não, porque a Isabel roubou, vou ofender. Vou ofender mesmo. Vou ofender mesmo, de verdade. Por quê? Porque o Cupilipa, na altura, com Zé Eduardo dos Santos, vamos dizer, e a própria Isabel dos Santos, foram que tiveram à frente depois, para além do Manuel Vicente, que foi o PCA da Zona Angola, esses dois que eu mencionei aqui o nome, e vou também incluir o Dino, são os que dilapidaram bilhões da Angola, que podia se fazer, Angola estaria como Dubai, posso dizer, Angola estaria como Dubai se esses 4 senhores que eu mencionei aqui não tivessem estado aí à frente do governo de Angola. São os que mais roubaram o país. Mano, hoje vêm dizer que não roubaram. Então esses gajos do MPLA são maquiavélicos, são bandidos, o próprio presidente é outro delinquente, bandido, tem aí porra, eu tenho que agitar o povo e sempre falar da bandidagem e gatunagem principalmente do presidente que está agora no poder, que é um ali babado do caraça, porque ele quer fazer mais dinheiro ainda que esses que já roubaram os bilhões. Tem edifícios no Dubai, não sei de quantos milhões, esses senhores, é onde esse Manuel Vicente foi agora residir e está a viver lá e disse, olha, fiquem com tudo que é meu da Angola, porque eu agora vivo no Dubai, não preciso de nada que é meu que está em Angola. Um senhor, ele porra, mas esse senhor roubou, é que fez essas mortes todas nos hospítais de angolanos, hospitais sem medicamentos, sem nada,
epá, estradas por fazer, buracado, tudo o que acontece em Angola. Só tem 4 pessoas que eu acuso nesse país. E um deles é esse senhor que hoje estão ali, lhe deram lá, foi galardoado com uma medalha, não sei das quantas, e é dela. Esse tinham que estar numa cela cheia de ratos. E comida era só, quer dizer, para não morrer, era um cochito, uma colherzita pequena, porque esse gajo nem era morto como a China faz. Qualquer gajo que rouba na China é a pena de morte. Eu ainda não vou desejar a pena de morte para esses senhores, mas eles tinham que sofrer numa cadeia com ratos e uma refeição de uma colher só, vamos falar, uma colher mesmo só de arroz, que não tinham direito nem peixe, nem carne, nem merda nenhuma. Só arroz mesmo. Até arroz de favor, tem que ser uma colher de mel por dia. Eu ando muito zangado desses gajos de lapidarem o país, e até hoje nós vivemos ou estamos na diáspora. Não é por outra causa que nos fizeram sair da Angola. Foram esses 4 senhores. Sim, e outra coisa que a gente não está a dar conta. No fundo, quem roubou só foi a Isabel, porque o resto não roubou. Aí é que estás a ver o Angola. Sim, porque o MPLA sempre gosta de sacrificar um. Sim, diz que eles sacrificam um membro. Então, olha, a gatuna aqui ela teve pouca sorte, sacrificaram ela. É a Isabel. E acabou. O Copé, o Dino, esses estavam em banho-maria. Não roubaram, furtaram. Depois não furtaram, desviaram. Não, peculato. Depois entra dizendo, não, aquilo é um peculato. Depois eles não falam em roubo. Com cada coisa. Eles não falam em roubo, Angola. Coisa. Eles não falam em roubo, não. Essa linguagem não existe. Eles querem alguma coisa do Filipe. Mas vocês sabem uma coisa, vocês não deram conta. Vocês já não viram que a própria Isabel também já começaram a tirar 4 crimes? Já. Vocês não... Então vai ser faseado. O Copelipa também foi faseado, Imperatriz. Então até vamos ver. Ela o problema, Imperatriz, na minha opinião, é que está a chegar às eleições e os burros precisam do Copelipa. Esta é a minha opinião. Eu por acaso também estava a pensar nisso. Estão a chegar às Mas eleições... depois de tanta humilhação também, esse senhor, mais ou menos também fazer com que o povo fique a sofrer de novo, não sei. O Copelipa é que sabe fazer a engenharia do roubo dos votos. Entendeste? Sempre foi ele. Nacho. Sim. E o Copelipa... Ouçam só uma coisa. Sempre foi a Casa Militar. O Copelipa, ao aceitar esta condecoração, é porque já está dentro da jogada. Com certeza. Isto com o Copelipa foi negociado, ok? Agora, eles já tiraram 4 crimes na Isabel. Esse corpo tem de cabeça. Olha, já entrei. Deixem-me só acabar de falar, faz favor. Alfaiate, fecha só aí. Então, já tiraram 4 crimes na Isabel. Tirando já 4 crimes, daqui a bocado também vão tirar o 6º. Nós temos é que nos reforçar. Nós temos que nos reforçar. Temos cada vez mais de ficar atentos a quem nos rodeia aqui, a quem se está a aproximar. Não temos que andar sempre aqui com os 3 olhos abertos. Estou mesmo a dizer, abrir os 3. E mesmo assim ainda nem vamos nos livrar. E mesmo assim não vamos nos livrar. Mas a sociedade civil tem que ser forte. Mas pelo menos vamos conseguir nos manter, estás a ver? Com poucos bufos dentro. Está a aparecer muita gente, por exemplo, pessoas, essa história das ONGs, ainda hoje estava a conversar com uma amiga,
faz muita confusão, pessoas que nunca falaram em projetos sociais, nunca se viu fazer nada, mesmo aqui no TikTok, de um momento para o outro, começa-se a encostar aqui, hoje já tem projeto que está a ser financiado pelo Catoca, pela Sonangol, para o Natal, estás a ver? O outro também já tem projeto financiado por não sei quem, então eu acho que estão a começar a tirar as garras de fora. E eu ando a dizer aqui que há muita gente que 2026 vai mostrar o seu verdadeiro eu. Nem vão esperar 2027. 2026 vão começar a mostrar o seu verdadeiro eu. Então nós temos que ficar muito atentos aqui nas lives, ver tudo bonitinho. Epá, não digo afastar-nos, mas ficar um bocado atentos. Eu aconselho a todos que estão de boa fé, a todos mesmo que estão de boa fé, eu aconselho a ficar um bocado atentos. Se virem também alguma coisa em mim que não está bem, desconfiem também, faz favor. Temos mesmo que ficar atentos. Resumindo, tem que ser aquele ditado que diz: todos são suspeitos até provar o contrário. É isso mesmo, Imperatriz. Porque tu estás a ver já umas pessoas, estás a ver? Epá, estavam coisa, conversa era só vai dar namoro, era vai não sei o quê, também já entraram nas lives que falam de solidariedade, já tem ONG, tem quem já tem ONG. Já tem associação, já estão a fazer, já tem não sei quem que está a apoiar. Aí é que é o perigo. Mais aquele que está a apoiar. Então, sabem que este é o meu receio destas organizações que aparecem assim, todas elas. É o meu receio. Começam a entrar nas comunidades, começam a trabalhar a mente das comunidades. Os tais patrocinadores vão-lhes pôr as tais cestas básicas na mão. Vão lá distribuir. Mais daqui a 2 meses vão lá mais distribuir cesta básica. Mais daqui a depois, 3 meses depois, vão lá mais. E quando chegar a hora, vão dizer, olha, essas cestas básicas, quem andou-me a dar para vir te trazer é o MPLA. Estás a ver como o MPLA é o teu amigo? Estão a ver? Estão a ver? Este é o meu receio. Mas mais nenhum. Por isso é que eu falo sempre em ir conversar com as comunidades. Quem está em Angola e que é do bem e que quer o bem, ir conversar com as comunidades, abrir o olho das comunidades para a realidade. E não é nada que aqui agora podem sofrer, mas sofre só, reza muito, que mesmo quanto mais rezares aqui, quando morreres vais lá, tipo vais viver no Alvalade. Não, que nunca ninguém morreu que voltou para dizer se lá tem Alvalade ou se tem Dubai. Então, eu sou contra estas organizações que prometem lugar no céu. Não. Porque eles não foram lá ver qual é o lugar que está lá no céu. Se é à esquerda, se é à direita, se tem Dubai, se tem Holanda, se tem Estados Unidos ou se tem Brasil com as favelas. Não. Então, eu tenho muito medo mesmo. Eu domingo, um momento só, domingo eu vou trazer aqui o Dr. Ângelo Capuacha. Esse é presidente das associações lá em Angola. Tem muito conhecimento sobre essas associações, na qual, pronto, tanto estrangeira como angolana, que mesmo as angolanas, as associações angolanas que funcionam dentro da Angola. Então, ele, como é mesmo, já vamos dizer, tem um conhecimento vasto, é mesmo bom nesta matéria. Por isso, quanto a isso, para terminar, domingo, vou trazer o Ângelo Capuacha aqui para nós, que é para poder vir nos trazer, então, a conversa sobre mesmo todo esse diapasão
que aconteceu com essa instituição Zuzu, e que tem acontecido com outras também, e como é que elas funcionam, como é que não funciona, depois, quer dizer, financiamento ao terrorismo, que é que podemos dizer, branqueamentos de capitais, onde vem, porque são também através dessas associações. Bem, não estamos a dizer que esta, a Zuzu, não é? A Zuzu que faz isso, ou que fez, ou que não deixa de fazer, porque até, pronto, a Zuzu usam mais influenciadores, e essas influenciadoras, a gente investigou e pesquisou quem são elas, não é? Não pertencem a nenhum grupo terrorista, quando estamos a falar em terrorismo e branqueamento de capitais. Então, o senhor Ângelo Capuacha, já é bom nisso, já esteve conosco aqui duas ou três vezes, não é, Imperatriz? O Ângelo Capuacha, e vamos tê-lo aqui novamente. Mas o Ângelo Capuacha não é presidente das associações. Não, dele, ele tem duas associações, são dele. Ele tem associação. É dele, ele é o CEO das duas associações na qual ele é o CEO. Ele tem a Fordu Angola. Sim, ela tem ele não, mas é duas associações que ele coisa, na qual ele é presidente. Mas ele estará aqui, só ele próprio mesmo é que vai falar sobre essas situações todas, esse diapasão todo que aconteceu. Não, eu percebi que tu disseste que é presidente das associações em Angola. Não, é presidente de duas associações. Ok. Vai vir, vai trazer isso. Conheço bem o Ângelo. Ele tem conhecimento nisso, então vai nos fazer entender ou compreender isso tudo que nós estamos aqui sempre a debater sobre as associações, não é? Chegar também a entender sobre a Zuzu. Ele tem o conhecimento da Zuzu, porque eu falei com ele, e ele tem um vasto conhecimento dessas associações Zuzu. Se está por detrás missionário ou igreja, ele vai vir aqui e vai falar isso também, sobre isso, então, naquilo que ele é. Então, vamos aguardar domingo aqui com o Dr. Ângelo Capuacha, né, nosso convidado, para explicar melhor, então, essa situação. Quanto o resto... Disse que já foi barrado pelo governo dessas duas associações dele. Não entendi, Firmino. Ele que também já foi barrado pelo governo através dessas duas associações dele. Foi travado por unhas e garras, essas duas associações dele, que ele tentou fazer caridade na província do Ambo, ele vive no Ambo, e que o governo, quando se apercebeu que ele estava aí fazer uma obra de caridade com essas associações dele, o governo travou com unhas e dentes. Então, olha, preparem as questões que é para o Dr. Capuacha. Vai então explicar depois aqui no domingo sobre essas associações, porque eu logo automaticamente comecei que ele é bom nessas associações. Liguei logo para saber bem do que ele já teve a me explicar, mas automaticamente lhe convidei já também que é para aqui, e ele aceitou de todo agrado, já sem problemas nenhum. Se bem que domingo ele até tem, vamos dizer, tem um fórum, mas ele disse que vai sair mais cedo desse fórum, que é para poder estar conosco então aqui no domingo. Horário de domingo? Bem, daqui são 20h30, 21h30 é a hora da Angola, que combinamos 20h30 da Europa, dos Países Baixos, 21h30 também, mas aqui no Ocidente podemos chamar, serão 20h30. 20h30, né, com o horário de Portugal, e aqui o Reino Unido também serão 20h30. E da Angola serão 21h30, que é o horário também dos Países Baixos. Ok. É isso. Olha, eu vou passar a palavra ao Fayed, ou então, antes disso, eu vou dar a minha opinião sobre os Cooperipas Limitada, rapidinho. Mas, Laura, na tua opinião, achas que a Isabel deve voltar para Angola ou não? Olha, eu acho que todos eles têm que ir para a cadeia. Para a cadeia não, desculpa, porque eu não estou para sustentar pançudos. Todos eles têm
que ser despido daquilo que roubaram ao povo. Todos. Mas todos como se esse O homem já pai da lhe deu. Isabel, desde o pai da Isabel até passando por eles todos, João Lourenço, Copelipa, Isabel, Tizé, Zeno, Cococó, Dinos, mais quem? Esses ministros todos que andaram lá. Estás a perceber? Nós fizemos em 2018, nós fizemos um abaixo-assinado com mais de 5.000 assinaturas para a PGR, onde pedíamos à PGR para investigar, demos um monte de nomes, para investigar a origem das suas fortunas. Porque nós achávamos que era assim que devia ser o combate à corrupção. Você foi ministro, você é PEP, pessoa politicamente exposta aqui no nosso país. Epá, lá atrás não tinhas nada, estás milionário, explica-te. PGR chama o senhor e diz, pai, vem aqui, me conta, isso tudo que tu tens veio da onde? E cada pessoa tinha que contar a sua história. Tudo aquilo que não conseguisse justificar era recebido. Ponto final. Ponto final. E essa continua a ser até hoje a minha opinião. Eu não posso aceitar nem que o Copelipa venha falar grosso outra vez e continua a gozar com o meu dinheiro, com o dinheiro dessa gente que tem que ir receber um bocado de arroz que está a vir lá do Brasil. Não posso aceitar. E é isso que me dói, sabes? É isso que me dói. É que nós acabamos por ser todos um bocado cobardes. Vocês já imaginaram? Nós todos que estamos a gritar Zuzu, C4 Pedro, C4 Pedro, Zuzu. Ainda nós nos propormos a ir obrigar o governo a tratar de todas as comunidades, não é só aquela onde estava Zuzu? Há comunidades piores que aquela. Vocês precisam de ir ao Cunene. Sul da Huila tem comunidades piores. E o dinheiro que devia ter ido para essas comunidades está onde? No bolso dessas pessoas? Levaram para o exterior do país? Lá em Portugal compraram fábricas, compraram quintas, os dinheiros estão lá no banco. Outros foram comprar, investiram nos Estados Unidos, investiram no Dubai, investiram em Singapura, investiram no Brasil, investiram não sei aonde. Dinheiro que eles não trabalharam. O salário de um membro do governo, eu quando trabalhava, o meu salário era 2, 3 vezes mais do que ele, eu não conseguia ter nada. E não é porque andava nas putas e o diabo 4, não. O dinheiro chegava. Dava para umas férias ditas básicas. Mas eram férias básicas que dava 2 vezes por ano. O salário do Presidente da República é nada comparado com o que eu ganhava. Então eu pergunto assim, eu e muitos de nós, aqui tem angolano a trabalhar, já tirava 12 mil dólares, 13 mil dólares, 15 mil dólares, porque estava a trabalhar e não trabalhava na empresa pública. Aqui tem angolano que teve muito bom salário. Os quadros angolanos superiores das petrolíferas ganhavam muito bem e ganham muito bem. Então,
Esta gente tirou o dinheiro de onde? Se tem uma lei que diz que membro do governo não pode ter empresa, essa lei existe. Então, sobre esta gente, sobre esse moço que foi condecorado, eu estou-vos a dizer, não foi à toa, isto foi uma boa negociata que houve. João Lourenço acedeu que se negociasse com o Copelipa, tanto que ele não aparece aí, ele não aceitou ir apertar a mão do Copelipa. Enquanto comandante em chefe, essa homenagem era ele que devia dar no Copelipa. E mandou o Furtado ir lhe entregar. Portanto, o Copelipa, vocês vão ver, até 2017, ele que estava, o advogado estava a gritar, porque não sei o quê, tem que se tratar, porque está muito doente, tem que se tratar. O MPLA não vai lhe deixar sair daqui até 2027. Vamos só acompanhar a vida desse senhor. Esse senhor não vai sair daqui. O MPLA, tipo lhe pôs uma pulseira eletrônica invisível. Ele não vai sair daqui. A família dele pode regressar e tal, os miúdos estão lá na escola, venham, vão quê, passar aqui umas férias já tranquilamente, né? Porque há muita coisa que ele pôs no nome da mulher. Ele continua com o rabo preso. Porque o MPLA não é de te largar o rabo assim, podes ir. Não acredito. Mas não acredito mesmo. O MPLA é uma máfia, Laura, é uma máfia tipo, vamos dizer, conforme a máfia trabalha, esses italianos, e se você sair, vão te procurar para te matar. É como o MPLA te mata, porque até os próprios, vamos falar de alguns dissidentes que fundaram o MPLA, como o Viriato da Cruz e tantos outros, fugiram. O próprio fundador do MPLA fugiu na Guiné. Ficou lá também, morreu na Guiné. O Viriato da Cruz na China. Porque esses gajos perseguem. Porque esses gajos perseguem até a morte. Tá vendo? Então eles, para não morrer, foram e ficaram lá, não regressaram mais para Angola. Preferiram sair de lá mortos e morreram lá. É assim que o MPLA é. Esse é um regime mesmo sanguinário. Não é brincadeira que os próprios portugueses que lhes deram a independência de bandeja no MPLA. Com agora, hoje estão a chamar ele o MPLA de sanguinários. Porque eles conhecem, não há ninguém, vou dizer, não há ninguém que conheça melhor o MPLA do que o português. Nem mesmo nós angolanos conhecemos o próprio MPLA. Mas o português conhece, porque o MPLA saiu de filhos de portugueses. Não foi uma criação de gajos do bairro, aí dos Mussé que criaram, não. Foram os próprios portugueses que criaram o MPLA e é preciso que se tenha isso em atenção. Isso é um fato. Olha, por favor, quero só pedir um favor. TEP, a live colou. Então, olha, dão aí o TEP, eu já disse há pouco tempo para coisa, que é para fazer isso. Há muitas denúncias, estão sempre a fazer denúncias das nossas lives aqui. E colar e depois cair e tudo mais, mano. Não começam a gritar, não vou abrir de novo. Por quê? Porque nós estamos aqui a fazer um exercício, não é? Vamos despertar a mente, não é? Vamos falar de emancipação de mentes e é bom ouvir e aprender-se, mais ou menos, cada um de nós aqui, cada um está a trazer a sua contribuição e falar, e nós aprendemos um com os outros, eu próprio aqui, não é? Apresentar também, tenho aprendido bastante com outros, tanto da rolagem quando escrevem e aqui que sobem nesses painéis. Então, é isso que estamos aqui a fazer, esse exercício. Não é muito, porque não temos a TPA, não temos a Zimbo, esse não nos deixam ir lá, porque vamos falar a verdade. Então, essa aqui é a nossa televisão aqui, para nós falar, termos o tempo também da antena e falarmos aquilo que nós soubemos da Angola. E é aqui onde nós temos falado. Não se preocupa com a TPA, nem com a TV Zimbo. Porque atualmente, eu queria aqui deixar uma reflexão minha. Deixa só terminar o coisa, vai falar já. Nós não queremos mais ouvir nem a TPA nem a TV Zimbo. Ou faz tempo que
por aí uns 4, 5 meses que já não assisto TPA nem TV Zimbo. Eu prefiro acompanhar as notícias aqui nas redes sociais. Logo, nós estamos mais visíveis do que a TPA e a TV Zimbo. Não se preocupa com a TPA. Esse é nosso. Laura, dás aí então a palavra Angola, quero 1 minuto. Sim, Angola, toma, Angola, podes. Eu estava aqui a refletir e eu não sou da opinião que essas pessoas deveriam ser presas. Elas não deveriam ser presas, porque quando você prende alguém, já está depois ali libado o crime que ele cometeu. Ele tem que ser punido de uma forma diferente. Da seguinte forma, da minha maneira de ver, você foi uma pessoa que desfalcou o Estado. Qual seria a punição desta pessoa? Iam avaliar o patrimônio que ele possui. E automaticamente, se ele tiver 2, 3, 4 fábricas, mesmo 20 fábricas, deixa estar com ele. Aplicam-lhe uma taxa na qual ele todos os meses tem que devolver até uma determinada altura. Para o Estado recuperar o seu valor, dando trabalho às outras pessoas, e então só dali, depois dele pagar a triplicado aquilo que ele tirou do Estado, é aí que ele seria a pessoa isenta de qualquer assunto, mas pagaria. Agora, quando você prende um general como Copelipa, que conhecia tudo e todos os recantos da Angola e os segredos mais bonitos do MPLA, o que é que você está a demonstrar? Um pouco de fraqueza. Vamos brincar um bocadinho com o povo. Depois de tudo passar, fica tudo em banho-maria. Depois de ficar em banho-maria, então ele vem por detrás e ainda pede aquilo que vocês o acusaram como ter desviado do Estado. Epá, não tem senso. Se pelo menos se dissesse todas estas coisas, esses apartamentos, essas lojas, essas coisas, você vai ter que pagar até um determinado tempo para o Estado recuperar os valores que vocês... Olha, o Estado iria recuperar muito, mas muito dinheiro. Mas quando vamos atrás de alguém que já foi guardar a sua fortuna em Londres, que já foi guardar a sua fortuna em Portugal, eles precisam do tal dinheiro. Mas se você lhe aplicar uma medida tal, entretanto, ele vai ter que recorrer a quê? Ele mesmo por si só vai buscar e tornar a trazer. Porque sabe que ele tem que pagar. Tem que pagar uma dívida que lhe confere de X mês. Todos os meses ele tem que fazer aí os seus depósitos. Com uma taxa crescida. E aí sim. Olha, Angola. E deixava-se das cadeias e para nada. Também na cadeia não. O Augusto mais esteve na cadeia. Sim. O Augusto mais pegou dinheiro, pegou milhões do Conselho Nacional de Carregadores, distribuiu a muitos aí, foi condenado, pagou 130 ou 140 e não sei quantos mil kwanzas de custas do processo, não devolveu nada. Estás a ver? Estás a ver? Então, isso não funciona. A cadeia não é, mas quero-vos só, não sei se vocês estão a acompanhar, Portugal, atentíssimo, mas atentíssimo ao que Angola fez com o Copelipa, uns dias depois do Copelipa ter sido ilibado, meteu um processo por causa de um dinheiro que entrou em Portugal, uns 34 milhões de euros que entraram. E vocês sabem uma coisa?
Isso é dinheiro que saiu daqui, saiu através de um banco russo e entrou em Portugal no nome de um dos filhos dele. Eu estive a falar com pessoal que pretende que percebe de direito e o pessoal estava todo a rir porque não vai esse dinheiro, se o filho do Copelipa não conseguir provar a origem